Bem, agora sim, com a aula iniciando com a gravação, então vou dizer para vocês que a avaliação de teoria da geografia, nossa primeira avaliação, vai já estar disponível no AVA a partir de hoje à tarde, tá? Para vocês consultarem e começarem já a fazer essa atividade. Eu acredito que vocês sempre vão ter algumas dúvidas, né? Dúvidas sobre, bem, o que tem que fazer, como é que vai ser, quais são os prazos. Eu tinha já falado para vocês, já te respondo, Dandara. Eu tinha dito para vocês que a gente teria um prazo relativamente ampliado, né, para vocês poderem fazer as atividades. Então, eu acredito que uma semana vai ser suficiente para vocês poderem fazer lá a atividade que a gente propôs para vocês. E aí vocês olhem lá, eu acredito que vocês podem ter alguma dúvida sobre como fazer, e aí contatem os monitores, né? Temos aí a Clara, o Caio, o Arthur, eles podem ajudar vocês a solucionar alguma questão que porventura apareça. E eles, obviamente, se tiverem essa questão for um pouquinho mais complexa, etc., eles podem remeter isso a vocês. E aí a gente vai tentar solucionar os problemas conforme eles vão acontecendo, né? O AVA, eu já tenho uma certa experiência das avaliações feitas por lá, mas eventualmente acontece algum problema. E aí a gente vai avaliando conforme essas coisas forem aparecendo. Para o caso de quem está com problema em relação ao AVA, por exemplo, de conseguir acessar, etc., tem que ver lá o tutorial de como acessar primeiro, para ver se está fazendo todo o percurso certinho. Se está fazendo tudo certinho e aí é um problema lá com o sistema, tem uma forma de entrar em contato com os... como é que eu vou dizer? Como é que é o nome disso? Né? As pessoas que, enfim, organizam o AVA, eles costumam responder rapidamente, assim, no máximo no outro dia, eles tentam solucionar o problema para vocês. Não sei se é esse o seu problema, Dandara. Por exemplo, do login, eles normalmente dão uma outra forma de acesso para você. Então, tem que ver isso. Entre em contato lá com o serviço de atendimento ao cliente, né, deles. Eles vão normalmente tentar resolver, porque eu não consigo resolver problemas de acesso. O caso do Danilo, seu caso é um pouco complicado, porque você ainda não tem o DRE, né? Você não tem a matrícula. Sem a matrícula, eu não consigo inserir você no AVA. Eu preciso da matrícula, antes de tudo, que eles vão oferecer para você em algum momento. Aí o seu caso eu vou ter que avaliar separado, tá bom? Talvez fazer um prazo diferente para você entregar, o prazo sendo mais ou menos o mesmo, mas com datas diferentes, para que você consiga acessar. Que é um problema que eu expliquei também para os monitores, acho que eu já falei isso com o Caio, com a Clara e com o Arthur, desse problema fundamental de conseguir resolver esses alunos que estão chegando de transferência. Então, quem chegou agora, a gente já está na 4ª semana de aula, né? Então, 1/4 da disciplina já foi. Então, como é que recuperar esse tempo perdido? Então, eu sugiro para todos que chegaram agora no curso, que entrem em contato com os monitores, para ver como é que eles podem ajudar vocês aos poucos, entrarem na disciplina de fato, tá? E, Dandara, o trabalho vai ser entregue pelo AVA mesmo, nada de enviar por e-mail. Por favor, minha caixa de e-mail já é uma loucura. Se eu começar a receber trabalhos de vocês por lá, sei lá, eu acho que eu peço licença médica. Façam pelo AVA mesmo, que lá é organizado, lá eu consigo acessar, eu posso me dedicar pura e exclusivamente por isso. Não tem risco de se perder nada se for feito por lá, tá bom? Mas eu também não quero tomar muito tempo dessa aula falando sobre avaliação. Por isso também que eu deixei a avaliação para sair só à tarde. Olhem lá, pensem, reflitam, e aí entrem em contato com os monitores primeiro. E aí a gente vai sanando as dúvidas de vocês ao longo da semana. Porque senão vira uma aula só para explicar a avaliação. Tá bom? Então, guardem a ansiedade de vocês para a gente poder seguir a explicação aqui da nossa aula.
Eu acho que esse era o aviso que eu tinha para dar para vocês, inicialmente. A aula de hoje, a gente começa o segundo bloco da disciplina, né? E esse segundo bloco, a gente pode dizer que é um mini curso de História do Pensamento Geográfico, vamos dizer assim, com todas as limitações que tem um curso falar sobre a história de qualquer disciplina em apenas 3 aulas, né? Então, a gente tem uma aula, que é a aula de hoje, para a gente pensar a fundação, né, da geografia acadêmica, uma segunda aula para refletir sobre os problemas dessa geografia que a gente chama de geografia clássica, né, geografia do final do século XIX, e uma terceira aula para pensar o que a gente hoje tem discutido dentro da geografia, né, as abordagens que foram críticas e tentaram pensar outras maneiras de definir o que é geografia. E para a gente tentar entrar nesse segundo bloco da aula de teoria da geografia, do curso de teoria da geografia, a gente tem que retomar o ponto onde eu deixei vocês lá na última aula, que era a discussão sobre o que é geografia, né? E eu lembro que eu fiz essa pergunta para vocês, o que vocês achavam que era geografia, né? O que a geografia se preocupa em estudar, etc. Mas não entrei muito nessas questões. Essa questão, ela parece ser muito boba, muito banal. A gente faz sempre, normalmente, nos cursos, a gente faz essa pergunta logo na primeira aula. O que é geografia para vocês? Aí vocês falam, geografia é isso. Aí vem o professor, será que é isso mesmo? Não sei o quê. Mas para um curso de teoria da geografia, ela é uma questão muito importante, na verdade. O curso de teoria da geografia, como eu já havia dito para vocês, ele é uma reflexão sobre isso, né? Fundamentalmente. Quais são as definições de geografia? Quais são os limites, as potencialidades? Quais são as questões que a geografia faz para o mundo? Por que a geografia finalmente importa, né? Por que importa a gente continuar tendo um departamento de geografia e um campo de pesquisas que se preocupa em pensar a espacialidade, a ordem espacial na distribuição das coisas? Por que isso é importante ainda? E isso parece ser, às vezes, uma questão muito banal, muito inicial, e ela é, de certa forma, bem inicial, mas vejam como ela é importante para a gente pensar hoje. Eu sei que vocês não têm aqui, por exemplo, no horizonte, serem professores de geografia, né? Vocês têm aí uma formação do bacharelado de geografia, mas talvez pensem depois em fazer também esse processo de reaproveitamento de créditos para fazerem também a licenciatura, né? E hoje esteve em discussão nos últimos anos a relevância da geografia, por exemplo, na sua presença nos currículos do ensino médio. A gente falou isso brevemente na aula passada, né? Isso passa também por uma preocupação fundamental se a sociedade, de fato, acha que a gente é importante para alguma coisa, né? Se esse tipo de conhecimento deve ou não constar ainda como aqueles que são considerados essenciais para a formação, para o processo de formação dos nossos alunos. Então, essa questão, por mais que seja uma avaliação que vem de fora, é um pouco externa à nossa discussão aqui que a gente faz dentro da geografia, ela passa também pela nossa capacidade de, enquanto geógrafos, a gente poder refletir sobre isso. E vocês precisam e vão ter que refletir sobre isso no processo de formação, seja no futuro para serem professores, seja para vocês, por exemplo, fazerem parte de uma equipe interdisciplinar para uma análise de impacto ambiental, de risco ambiental, etc., ou qualquer outra coisa, né? Então, isso passa por uma certa forma, uma reflexão nossa mesmo sobre o que é propriamente a geografia. Então, por isso a minha certa insistência nessa discussão. E a gente já viu que o domínio da geografia aqui, ele é relativamente amplo, e ele não está consensuado, né? Na verdade, ele é objeto de muita discussão, de muita crítica, de muita reflexão que a gente vem estabelecendo ao longo do tempo, né? Então, a gente já viu que essa geografia ela pode ser entendida até como uma forma de sensibilidade, uma maneira de a gente entender as nossas relações físicas com o mundo, e, portanto, a geografia pertence, na verdade, diversos seres têm essa capacidade de dimensionar essa relação com o mundo, mas ela é fundamentalmente uma inteligência, uma forma de olhar o mundo, né? Diferente, talvez, de outras formas de olhar o mundo que também se constituem como inteligências. Algumas áreas têm isso muito bem consolidado, né? Se a gente for pensar em termos
por exemplo, do campo da história, ela não tem tantos problemas quanto a gente, né, em termos de identidade. Não sei se alguém fez um curso, chegou a fazer uma graduação em história, etc., antes. Né? Às vezes tem essas transferências e vira e mexe tem alguém da história nos cursos de teoria da geografia. Mas é um campo relativamente bem consolidado. Né? Os debates sobre a sua identidade, sobre o que a história estuda, as suas definições, são mais pacificados do que aparentemente dentro da geografia. E socialmente também a gente entende que é um conjunto de conhecimentos que tem uma certa importância, né? Saber como as coisas aconteceram no passado, como elas se organizam ao longo do tempo, né? A sua periodicidade, né? Isso é relativamente um campo bem estabelecido. Mas a geografia, às vezes, parece sofrer um pouquinho mais de uma certa crise de identidade, vamos dizer assim, né? E essas noções de localização, de conexão, que eu falei para vocês nas últimas aulas, que parecem são muito importantes para a gente entender diversos fenômenos que acontecem no mundo, nem sempre são, vamos dizer assim, avaliadas com o mesmo prestígio do que outras áreas, aparentemente. Isso levou, talvez, a geografia, isso que eu quero dizer para vocês, a ter e por parte dos próprios geógrafos, um sentimento de muita rejeição, ou de alguma maneira de não se sentir como parte dessa discussão que é produzida por outras ciências, às vezes, inclusive, tendo dificuldade de se encontrar como ciência. E a pergunta, né, que é fundamental lá da avaliação de vocês está muito vinculada a isso. Né? A geografia é uma ciência? Ela consegue, de alguma forma, respeitar, dentro dos seus temas, dos seus diversos estudos, aqueles princípios fundamentais que eu discuti com vocês da ciência? Né? Ela consegue ser uma ciência que estabelece a sua pesquisa a partir de uma crítica, de uma revisão crítica dos trabalhos anteriores que existem, né? De um posicionamento de dúvida em relação ao que se conhece sobre o mundo, ou ela é só um discurso sobre o mundo? Ela é também uma ciência que preza fundamentalmente pelo uso de uma certa racionalidade, pelo desenvolvimento de uma lógica, de princípios de argumentação que tem um encadeamento lógico, né? Ou ela é apenas uma dispersão de interesses, um grande inventário sobre as coisas que existem no mundo? Acho que essas são questões importantes. E, fundamentalmente, ela é uma ciência que quer ser pública, que quer valorizar a demonstrabilidade, né? Ou ela é, na verdade, um tipo de conhecimento que é guardado às sete chaves, escondido, obscuro, né? Ou seja, ela valoriza o método científico, os diferentes métodos científicos, ou não, né? Essas são questões que parecem ser importantes para a gente pensar a geografia dentro dessa proposta que a gente apresenta no curso de Teoria da Geografia. Então, esse foi vamos dizer assim, como é que chama isso? Vamos dizer assim, o precipício que eu deixei vocês, vamos dizer assim, na última aula. Pensar sobre essas coisas, né? Pensar sobre as definições, limites, potencialidades dentro da geografia. E eu parto lá do texto do Paulo César para pensar que a geografia é essa forma, que tem uma forma especial de pensar sobre o mundo. Mas, bem, do que se constitui essa forma especial de pensar? Né? Da onde vem essa originalidade? Quais foram as discussões que, na verdade, abriram essas discussões dentro da geografia? Isso é o que a gente vai entrar agora dentro do bloco 2. Mas saibam que quando a gente tenta abordar e pensar essas questões no âmbito da geografia, a gente está vinculado fortemente com a ideia da ciência moderna e com a ideia de modernidade. Então, se vocês lembram bem, a modernidade é caracterizada exatamente por esse jogo de dualidade entre tentativas de um posicionamento mais racional, né, de uma perspectiva que valoriza sobremaneira a razão, mas, ao mesmo tempo, pode ter questões relacionadas a esse princípio fundamental da racionalidade. Então, o que eu também quero mostrar para vocês é que essa construção dessa forma especial de pensar, ela não foi feita sem grandes discussões, grandes conflitos.
E, fundamentalmente, boa parte desses conflitos não eram conflitos meramente intelectuais. Eram conflitos também que tinham uma forte base material. Então, para tentar organizar isso tudo que eu falei agora para vocês, de manhã, que talvez pareça com uma certa confusão, eu tenho 3 objetivos com o segundo bloco. Tá? 3 objetivos que eu gostaria de passar por vocês. Primeiro, situar esse aspecto fundamental de como surge essa forma especial de pensar dentro da geografia. E aí olhar para a história da geografia ajuda a gente a ver como é que isso foi formado e discutido lá no seu princípio. Então, a primeira coisa seria essa, né? Pensar a geografia como essa forma especial de pensar. O segundo aspecto, já abro para você falar, Hugo. O segundo aspecto é a gente ver como essa construção da ideia de geografia, ela passou por diversos conflitos, né? Discussões dentro da própria geografia. Discussões que passam pelo fato dela ser uma ciência que encarnou boa parte dessa dualidade que existia na ciência moderna. Então, ao mesmo tempo, uma ciência que valoriza extremamente a racionalidade, mas também se apoia num forte empirismo, que por muitas vezes é analítica, por outras vezes descritiva. Então, essas dualidades da ciência, elas aparecem também dentro da geografia. Isso é importante frisar esses elementos para vocês. E o terceiro é que a reflexão intelectual dentro da geografia, ela não pode, nunca esteve, nem vai estar, possivelmente, desvinculada de um chão, ou seja, de uma base material, de uma compreensão do mundo. Então, vocês vão ver que, desde o seu surgimento, ela está sempre envolvida em discussões que aparecem no mundo, né? Discussões de caráter político, econômico, social, cultural, etc. Então, esses 3 elementos são importantes para o nosso segundo bloco. Hugo, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar, a apresentação do seu slide tá como uma das minhas afirmações, a geografia é uma forma de sensibilidade. O que que você quis dizer com ser uma sensibilidade, ser uma forma de sensibilidade? Essa é a forma mais básica de a gente pensar o que é a geografia. A gente, quando a gente está no mundo, a gente já tem uma sensação física, né, do nosso contato sensível com o mundo, né? Então, que é mediado, obviamente, pelos nossos diferentes sentidos. Então, a gente começa a construir ideias, como a ideia de distante, próximo, né, a ideia de frio, quente. Então, isso não é uma exclusividade, inclusive, dos seres humanos, né? Todos os seres que são sensíveis, eles constroem uma forma de estar no mundo. A gente tem também, isso também não é exclusivo da geografia, né? A passagem do tempo é algo que é sensível. A gente sabe, bem, o dia ele começa, ele acaba, vem o sol, a lua, então tem uma sensação de passagem do tempo. Assim como a gente também tem uma sensação de vida no espaço, né? Então a gente sabe que a gente, depois de uma determinada caminhada, a gente percorreu uma determinada distância, né? Essa sensibilidade, ela é comum a todos esses seres sensíveis. Então, o princípio lá, original da coisa, existe uma geografia, mas ela não é suficiente para a gente dizer que é um campo, um domínio científico. Isso exige outros conjuntos de preocupações, que são fortemente de caráter teórico, conceitual, como eu expliquei talvez lá na primeira aula para vocês. A experiência sensível, ela existe em si, mas ela se torna um objeto da ciência quando ela é um objeto de teorização e de reflexão conceitual. Não sei se eu te expliquei, Hugo. Explicou sim, entendi agora melhor o que você quis dizer com isso aqui. Obrigado. O Paulo César, ele, acho que no início do texto do quadro geográficos que eu passei para vocês, acho que na introdução ainda do livro, ele dá vários exemplos disso e faz essa discussão logo no início. Então, se vocês tiverem alguma necessidade de precisão, vocês podem recorrer também ao livro do Paulo César. Então, o que a gente vai falar, né, nessa disciplina, nossa maior preocupação não é a geografia como uma sensibilidade
ou apenas esse saber que vai sendo culturalmente desenvolvido. A gente quer realmente pensar aqui o domínio científico, né? Ou seja, quando a geografia, né, essa experiência, essa inteligência do mundo, passa por um processo de transformação de uma linguagem científica. Essa linguagem científica, ela é mediada fundamentalmente por teorias, métodos e conceitos. Por isso que a segunda parte da disciplina é toda uma discussão também sobre os conceitos. É neles, eles que ajudam a estruturar, são as nossas, vamos dizer assim, ferramentas para a gente poder compreender o mundo dentro da geografia de uma determinada forma. Se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, eu só vou mudar agora a apresentação para a gente chegar no nosso segundo bloco. E qualquer dúvida, vocês coloquem aí no chat. Os monitores me ajudam também a olhar um pouquinho isso. Acho que vocês já estão vendo o novo slide, né? O slide do segundo bloco na tela de vocês. Dá para ver, sim. Então, esse segundo bloco, ele incorpora... Desculpa, Clara, você falou? Não. Não, desculpa, estava só confirmando que a gente já está vendo. Ah, tá bom. Obrigado. Então, esse segundo bloco, a gente vai falar desses elementos, eu acho. Os fundamentos, né, das primeiras tentativas de definir geografia, as ilusões que advêm daí, e também a renovação desse pensamento geográfico, né, como é que ela vai sendo transformada ao longo do tempo. É basicamente uma discussão sobre a identidade geográfica, né, e os debates sobre a sua, vamos dizer assim, cientificidade, né. Essa ideia da identidade geográfica, eu acho que eu já comentei na última aula para vocês me recordem se eu fiz isso ou não, nunca lembro exatamente o que eu falei na última aula, mas eu já comentei isso um pouco para vocês, né? Eu até faço, essa ideia da identidade, eu faço uma comparação com a identidade, bem, nossa, como indivíduos, né? Todos vocês se identificam de uma determinada forma, né? A gente, ao longo da vida, a gente vai criando elementos que servem para a nossa identificação pessoal. E, possivelmente, ao longo do tempo, a gente vai mudando, né? As coisas que nos identificam, que são mais fortes, mais presentes, quando alguém pergunta quem é você, né? O que você diria? Né? O que caracteriza você? E, de alguma forma, com muita simplificação, o mesmo acontece com uma área científica também. Então, a geografia, no seu início, ela tinha um conjunto de preocupações, que hoje talvez tenha mudado muito das preocupações que a gente tenha hoje. Os temas não são mais os mesmos, os métodos, os conceitos que eram mais importantes, não são mais tão definidores ou tão importantes como eram, por exemplo, lá no final do século XIX. Então, quando a gente tentar pensar uma identidade da geografia que incorpore lugares tão diferentes, como, sei lá, a França, o Japão, a África do Sul, a Austrália, o Brasil, que identifiquem todo esse grupo como geógrafos, e ao mesmo tempo que vá muito recuadamente no tempo, lá para o século XVIII, XIX, é muito difícil, né? E já foi tentado de diversas maneiras. A geografia é pontinho, 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 né? E aí cada autor, ao longo do tempo, vai buscar criar essa definição também, e isso é objeto de muito debate dentro da geografia. Eu não sei quanto a vocês, o quanto vocês já sabem também de história da geografia. Aliás, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? Se vocês têm alguma ideia de onde surge a geografia, quais são os primeiros temas que interessam os geógrafos, para a gente saber também mais ou menos do ponto que a gente pode começar aqui dessa aula. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que vocês aprendem sobre isso, mas eu acho que normalmente é muito pouco na formação, até a formação secundária de vocês, né? Vocês podem abrir o microfone, obrigado, Clara. Podem fazer perguntas também iniciais em relação a isso. Mas até onde vocês tiveram acesso, conhecimento sobre a geografia? Aliás, eu sei que é uma ciência bem antiga, assim, mas eu não sei exatamente a história dela, não. Qual é, assim, o primeiro nome que vem na cabeça de vocês, assim, de um geógrafo famoso? Milton Santos. Milton Santos. Então, o Danilo colocou no Aziz chat. Absaber. O Aziz Absaber. Vocês viram o vídeo deles também? Diga, Clara.
o Danilo colocou aqui no chat uma pergunta. A geografia não começou como uma ferramenta para guerra? Boa, Danilo. Olha que legal. Primeira aula do Danilo já fez uma boa questão. Isso lembra lá o livro do Yves Lacoste, né, que era um livro Geografia Serve, Antes de Mais Nada, eu nunca sei o título correto, para fazer a guerra, né? Era uma das discussões que apareceram nos anos 60, 70 dentro da geografia, problematizando exatamente o papel e a inserção da geografia no debate mais geral sobre a geopolítica, né? Geopolítica anterior. É uma discussão também. Bem, vocês até agora citaram ideias ou noções que aparecem muito mais recentes, né? O Milton, geógrafo, enfim, interessado fundamental na geografia a partir dos anos 50, 60, o Aziz a mesma coisa, o Yves Lacoste também da mesma geração. Diga lá, Kailane. Então, a geografia ela começou quando o pessoal lá da antiguidade queria saber a forma da Terra ou o tamanho dela, se ela era o centro do universo ou não, ou isso fica mais para astronomia? Bom, boa questão também. Eu acho que a gente pode fazer uma pequena diferenciação, então. A gente pode pensar assim, primeiro, história da geografia acadêmica, a geografia universitária, né, que se propõe ser, de fato, uma ciência moderna, etc. Né? E aí talvez o marco seja o século XIX, né? Uma coisa um pouco mais recente, né? Segunda metade do século XIX, muito provavelmente. E a gente pode diferenciar aquilo que é o pensamento geográfico, né? Ou seja, essa geografia como uma forma de já pensar e refletir sobre o mundo. E aí talvez essa forma de pensar geográfica, de fato, ela seja muito mais antiga, como você colocou, Kailane. Então, a gente pode encontrar traços dessa reflexão desde a antiguidade clássica, né, que a gente está falando aqui. Não só em relação à forma da Terra, mas também em relação às distâncias, em relação também à caracterização, à descrição da superfície terrestre. Então, há diversos trabalhos que vão nesse sentido, que seriam assim quase de uma pré-geografia, né, de uma reflexão ainda não necessariamente acadêmica, científica, mas que se estruturava, ajudava a estruturar essa forma de pensar propriamente geográfica. Eu acho que nisso vai muito na linha da discussão que o Paulo César faz, ele traz diversos autores dentro dessa perspectiva. E é interessante porque, se a gente for olhar lá para a antiguidade, né, ou pelo menos tentar trazer um pouco mais, ficar um pouco mais distante, né, em relação ao que a gente está propriamente falando de geografia acadêmica, a gente já vê que tem trabalhos muito originais que tentam pensar, de alguma maneira, essa lógica espacial de determinados fenômenos. Então, vocês até vão ver isso, né, quando a gente for aqui discutindo ao longo da aula, que por mais que a gente esteja falando de trabalhos que surgem a partir do final do século XIX, a gente está propriamente se referindo a tensões, a discussões que são talvez muito mais antigas que isso. A professora Letícia Parente Ribeiro, acho que eu já comentei dela aqui para vocês em outras aulas, ela oferece um curso de História do Pensamento Geográfico como optativa. Obviamente, eu, como interessado no tema, sempre recomendo que vocês façam, né? E, porventura, ela faz esse recorte mais distanciado, ela olha para a geografia como essa forma de pensar que já se constituiu desde propriamente a antiguidade. E ela serviu para muitos propósitos, né? Não só, como citou aí, foi o Danilo, né, que citou, ela não só se refere somente a essa discussão da geografia para fazer a guerra, mas ela também se propõe a outras preocupações, né, a outras questões fundamentais, como o comércio. Né? O comércio, as trocas comerciais, era um fator importante para se pensar a geografia desde lá a antiguidade. Saber o tempo que se leva o deslocamento entre uma área e outra, quais seriam os caminhos mais seguros, as rotas preferenciais de navegação, por exemplo, eram fundamentais para o contexto do mundo mediterrâneo. Isso é importante porque, volto àquele ponto que eu quero frisar com vocês, que a gente, em geografia, a gente sempre está pensando em relação ao mundo que está ao nosso redor, as necessidades desse mundo que vão sendo impostas
ao longo do tempo. E isso tem, de alguma forma, mantém ainda uma certa, vamos dizer assim, relevância para a gente pensar os lugares onde essa geografia propriamente se iniciou. Então, mas como vocês estão vendo, não é fácil fazer essa delimitação. Então, muita gente não gosta de delimitar essa discussão quando a geografia se torna, de fato, uma geografia acadêmica, científica, ou seja, tem uma cadeira de geografia numa universidade, algo assim. Tendem a pensar que ela pode ser mais recuada no tempo. Então, vejam como é que é difícil, né? A gente precisar uma delimitação correta de quando inicia essa reflexão propriamente geográfica, né? Essa inteligência geográfica está em processo de formação. A outra questão que eu faço para vocês, por exemplo, também, é de quando surgiu a geografia brasileira. Porque vocês estão sentados, vocês estão sentados dentro de uma universidade. Olha só, os vícios do pré-pandemia. Vocês estão na casa de vocês, sei lá onde vocês estão. Nem quero saber, mas, de fato, vocês estão hoje tendo aula num curso de geografia bastante tradicional. Vocês decidiram lá, no Enem, tinha um cardápio de opções para vocês. Aí vocês escolheram geografia, né? E geografia na UFRJ. Mas o que vocês sabem da história da geografia do Brasil? O que existe da geografia brasileira? Até onde vocês podem remontar? Vocês já citaram Milton, citaram o Aziz, né? Que são referências bastante importantes. Vocês sabem, por exemplo, que o Milton foi professor desta instituição? Diga, Hugo. Então, eu não sabia que o Milton Santos foi professor daqui, não. Eu pensei que ele era mais da Bahia, assim, acho que da UFBA, eu acho que ele trabalhou também. Mas eu diria que até mesmo, assim, as cartas de Pero Vaz de Caminha é um relatório geográfico, né? Quando ele começa a falar sobre o que tem aqui no Brasil, o que ele vê, né? Os habitantes daqui, os nativos, né? Discutível, Hugo. Super discutível isso. O que eu vou dizer para vocês, assim, em relação a isso, há um debate, né, do que vai, de certa forma, constituir um saber do tipo geográfico. Os relatos de viagem, como foram os do Pero Vaz de Caminha, né, que tem lá presença na carta, eles tinham vamos dizer assim, a intenção daquele produto não era exatamente fazer uma geografia desse mundo conhecido, ele tinha outras diversas intenções. Ele é, sem dúvida, vamos dizer assim, um inventário daquilo que foi encontrado naquela viagem. Não sei se tem uma organização muito clara, bem, eu não lembro exatamente do documento em sua integralidade, né, vamos dizer assim. Mas seguramente ele é um inventário daquilo que foi sendo visto, etc. Os relatos de viagem são elementos importantes para a história da geografia, para a história do pensamento geográfico, porque deles surgiram muitas informações que depois foram apropriadas por uma organização geográfica do pensamento. Porque fazer inventários das coisas que são vistas não gera necessariamente conhecimento. Essa é uma coisa que é preciso ter uma certa diferenciação, né? Há relatos de viagem que, ao contrário, eles são organizados por protocolos de observação. Então, as coisas vão sendo organizadas, essa observação ela não é uma observação desinteressada, ou melhor, uma observação onde tudo interessa e tudo vai sendo coletado de forma um tanto quanto desordenada, né? Então, existiam protocolos muito rígidos para a produção desses relatos de viagem nesse mesmo período não, foram muito desenvolvidos depois desse período das descobertas. E eles foram materiais muito úteis para o empreendimento colonial, inclusive, né? Já que, obviamente, eles tinham um objetivo muito claro, encontrar riquezas, coisas que valessem a pena o custo da viagem, custo humano e econômico dessas viagens também. Mas ele é um material, sem dúvida, rico desse primeiro contato. Mas isso é discutível, Hugo. O que eu quero também dizer para vocês, apontar,
é que por que a gente precisa, de alguma forma, conhecer a história da geografia brasileira, é porque isso ajuda a gente a pensar os caminhos que a gente escolheu, né? Saber por que a geografia, na verdade, trilhou o caminho que a gente mais ou menos encontra hoje. As discussões que ela faz hoje sempre se referem, de alguma forma, ao passado da disciplina, né? A gente está sempre renovando essa discussão e esse debate sobre o seu passado. Eu, aliás, para começar a entrar nessa discussão, partindo um pouco do que vocês também já apresentaram aqui, eu acho que muitos elementos eles conversam com a ideia da aula de hoje, né? A ideia hoje é falar sobre esse primeiro momento, essa primeira fase fundamental da geografia, que tem relação com algumas dessas discussões, né? A discussão sobre o expansionismo, a discussão sobre, que a gente já viu aqui um pouco, sobre o determinismo, a proposta de uma geografia regional, o contexto da colonização, tudo isso faz parte do berço, vamos dizer assim, o berço, né? O berço de formação da geografia, de algum modo, né? Nesse caso particular, tem uma relação muito clara com as discussões feitas naquilo que a gente chama de geopolítica. A discussão sobre o cenário geopolítico do final do século XIX, principalmente no contexto europeu, teve muita influência sobre a formação da geografia nos primeiros anos. Isso é importante, acho que fica claro já de início dentro desse interesse que a gente está tentando produzir dentro dessa aula. Mas tem um antecedente que eu acho que é importante a gente aqui citar e discutir, talvez um pouquinho e brevemente, né? Nos períodos, algumas décadas, séculos antes da formação da geografia acadêmica, já havia um debate até de um certo refinamento científico sobre a geografia. A geografia já era uma ciência que importava bastante. Importava fundamentalmente nesse período dos descobrimentos. É uma retomada, inclusive, de uma geografia antiga, que é bastante importante, principalmente na produção. Tá bom, Clara, obrigado. Produção de mapeamentos, no processo de navegação. O período dos descobrimentos é uma retomada de boa parte daquelas discussões antigas, que estavam vinculadas a essa produção do conhecimento que tinha interesse no mundo mediterrâneo antigo e que vai ser retomado também no novo processo das descobertas. Então, duas coisas eu acho que são importantes para a gente entender como é que a geografia ela vai aparecer depois também no século XIX. Primeiro, é uma melhoria dos instrumentos e dos equipamentos de apreensão do mundo. Então, há todo um esforço de melhoria da própria cartografia. Eu não sei se isso já aparece nas primeiras aulas de cartografia que vocês fazem com o Menezes, se tem um momento de história da cartografia. Eu não lembro mais como a disciplina se organiza. Vocês podem até me dizer isso. Mas, em alguns momentos, o Menezes, eu lembro que ele falava de um personagem bastante importante para a história da cartografia. Não sei se vocês já ouviram falar dele, que é o Ptolomeu. Eu acho que vocês já ouviram falar esse nome ou não? Digam aí, digam no chat, se for o caso. Sim, ele falou, teve uma parte dedicada à história da cartografia, sim. E ele falou do Ptolomeu. E eu acho que vocês devem lembrar, já que ele falou do Ptolomeu em algum momento, o que era importante na obra do Ptolomeu? Por que ele foi tão importante para a geografia e para a cartografia? Né? O que ele propôs? Que foi, de certa forma, revolucionário e depois foi recuperado do período dos descobrimentos. Mas vocês vão prestar atenção na aula do Menezes. É uma resposta relativamente simples. É das coisas que vocês mais vão ver na aula de cartografia. O comprimento da circunferência da Terra? Olha, esse foi um dos elementos, mas como é que ele estabeleceu e pensou vamos dizer assim, na forma e na extensão da Terra? Ele precisou criar alguma coisa. Ele fez um teste em Alexandria e no outro lugar lá e deu isso. Mais ou menos Era nesse meio que sentido. a comprovação de que a Terra era redonda, né? Não plana. Sim, teve tudo isso. Mas para ele chegar a essa perspectiva também, ele teve que produzir uma imagem do mundo, né?
essa imagem do mundo foi baseada numa criação, né, que ele teve que elaborar. É aquilo que em cartografia a gente chama de projeção. Essa palavra vocês ouviram no curso de cartografia, né? Eu imagino. Uma projeção cartográfica. Isso vocês devem ter ouvido lá. Se vocês ouviram isso lá no curso de cartografia, uma projeção é uma forma de você desenhar, né, vamos dizer assim, a forma da Terra. A localização dos objetos, a forma dos continentes, a área de uma massa territorial, alguma coisa assim. Né? Vocês podem, de alguma forma, estabelecer isso a partir da criação de uma projeção. A projeção cartográfica, vocês sabem, ela é esse desenho que vai tentar, de alguma forma, transferir uma superfície tridimensional em um plano bidimensional. Né? Então, ele serviu, de alguma maneira, essa projeção, e auxiliou muito no processo de navegação. Era importante saber os portos, as distâncias, etc. Tudo isso era, de alguma forma, importante. Então, Ptolomeu, para poder pensar o mundo, ele criou uma imagem desse mundo também. Né? Eu acho que eu não mostrei essa imagem aqui, mas ela é uma imagem bem conhecida da projeção do Ptolomeu, etc., etc. Isso na geografia, né, acabou, inclusive, sendo reconhecido como uma forma de produção do conhecimento a partir de uma reflexão matemática. Para fazer uma projeção, você tem que fazer um cálculo matemático, onde você simula um ponto de vista que é totalmente artificial para aquela época, né, lá na antiguidade, da onde o mundo poderia ser observado e desenhado. Era a dificuldade fundamental, é a dificuldade ainda fundamental da ciência, particularmente da geografia, de criar esses pontos de vista, possibilitar enxergar o mundo, mesmo de uma posição que a gente não possa fisicamente alcançar, naquela época, acima da superfície terrestre. Então, era uma maneira de observar e ordenar o mundo a partir da criação de uma projeção, a partir de um desenho desse mundo. Isso é lá na aula de cartografia, nem deveria estar dizendo isso para vocês. Então, isso seria uma forma de pensar geográfica, né? Essa forma de pensar, que é o mapeamento, a navegação, que tem os princípios de organização da matemática, seria contraposta a uma outra forma de produzir o conhecimento, que aí foi pensada por um outro autor, esse talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que é o Estrabão, né? Que foi um importante pensador também da antiguidade, que produziu um outro tipo de obra. Ele não fez uma imagem do mundo, ele não criou necessariamente, até onde a gente sabe, um mapa, uma projeção, mas ele produziu o que a gente hoje pode interpretar como um tipo de relato de viagem. Ou seja, ele produzia uma forma de descrição do mundo conhecido. O mundo conhecido, na época, que a gente se refere sempre à palavra ecúmeno, né? É o mundo conhecido daquele determinado momento. Essa forma de fazer relatos de viagem, dizer o que existe em um determinado lugar, como é que está se organizado economicamente determinada sociedade, a localização dos principais portos, a localização dos principais reinos, etc., fazia parte do conjunto de obras que existiam no período da Antiguidade e que foram, inclusive, muito lidas e revistas durante o período medieval pelos árabes. Tem uma história nesse processo que eu vou passar por cima, mas seria identificada, de alguma maneira, como uma forma de descrição do mundo. Então, para algumas pessoas que fazem a leitura da história da geografia, né, de alguma maneira, nos debates iniciais que vão aparecer na geografia acadêmica do final do século XIX, vai sendo recuperada essas duas perspectivas. Uma perspectiva de uma geografia de caráter mais racional, matemática, né, que tenta ver as relações, principalmente mediadas por uma cartografia, e, de outro lado, uma geografia de caráter mais histórico-descritiva, ou seja, que está preocupada fundamentalmente em produzir esses relatos, essas descrições do mundo conhecido. É essa intersecção que forma, de alguma maneira, uma certa tradição dentro da geografia e que muitos autores que vão fazer a leitura da história da geografia vão colocar o debate que aparece nessa ciência. Então, isso é importante para a gente ter também em mente, a partir do que vocês disseram, que alguns desses aspectos, a questão da cartografia, a questão dos relatos de viagem,
eles vão ser recuperados, repensados de uma certa forma, e vão servir de muitas das vezes de fontes para os trabalhos que a geografia vai começar a desenvolver academicamente a partir do século XIX. Então, é só para vocês terem uma ideia que se a gente for pensar em termos de pensamento geográfico, talvez a gente teria que ir, no mínimo, até Ptolomeu e Estrabão. No mínimo. Mas se a gente for pensar em termos de geografia acadêmica, a gente está falando aqui do final do século XIX. E por que vocês imaginam que é o final do século XIX? O que está acontecendo no mundo no final do século XIX? Que é tão relevante para a gente tentar entender a formação da geografia. Renascimento do quê, João Pedro? Você está falando do período do Renascimento, é um pouquinho antes, alguns séculos antes, né? Revolução Industrial? Também já estava mais ou menos segunda, se no caso. estabelecendo. A gente já estava avançando. Tem um mundo de transformações, né? Vocês estão aí jogando Revolução Científica, um renascimento das ideias, Revolução Industrial. Então, a gente tem um processo de aceleração em diversas, vamos dizer assim, bases materiais nesse período. Imperialismo, colonialismo. É um mundo em processo de franca mutação, mas também um mundo com uma exacerbação de diversos conflitos de ordem geopolítica, né? O primeiro movimento de constituição do que a gente pode chamar de geografia acadêmica nasce exatamente no centro desse, vamos dizer assim, dessas grandes disputas que estão acontecendo no mundo, principalmente no contexto europeu, mas sempre fazendo relações também com o mundo colonial de alguma forma. Então, vocês já estão aí adiantando algumas dessas noções, mas é importante que a gente entenda mais ou menos o contexto desse aparecimento da geografia acadêmica, e ele vai ser particularmente importante em 2 países, tá? Que para o nosso querido e amado Paul Claval vão constituir depois 2 escolas do pensamento geográfico, que é a escola alemã e a escola francesa de geografia. Não à toa isso vai ter relação, como o João Pedro adiantou aí, com a Guerra Franco-Prussiana. É dentro desse contexto que a geografia aparece como um tipo de conhecimento que vai ser considerado fundamental para a formação da sociedade desses 2 países. Na verdade, vai sendo constituído um discurso, como parte do discurso nacionalista, um discurso também geográfico. Então, a geografia vai ter um peso fundamental nessa discussão. Não só a geografia, tem peso também para a linguística, para a história, etc. Mas a geografia teve um papel bastante importante nesse contexto. E aí, eu acho que 3 aspectos são principais nessa discussão, principalmente em relação ao contexto alemão. A gente falou aqui da semana passada do Alexander von Humboldt, né? Vocês lembram do Alexander von Humboldt, né? Da gente ter falado brevemente sobre o quadro da natureza, né? Que ele expõe esse quadro da natureza num livro dele, sobre as viagens que ele fez à América do Sul. Eu falei disso aqui, né? Os monitores estão com a câmera ligada, podem assim, balançar a cabeça dizendo que sim, isso também para ajudar, reforço positivo do professor. Eu falei disso. Esse contexto intelectual que vivia o Alexander von Humboldt foi bastante importante também para a formação da geografia acadêmica no contexto alemão. Mas é claro que, vamos dizer assim, uma andorinha só não faz verão, né, para usar um ditado bem antigo. O contexto intelectual, a Alemanha era basicamente o centro intelectual, foi o centro, na verdade, da Revolução Científica, o centro, um dos principais centros do período iluminista. Boa parte dos principais intelectuais, filósofos e depois cientistas saíram de lá, ou tiveram alguma passagem pela Alemanha do final do século XVIII. Então, era um contexto intelectual bastante privilegiado, né? Tem alguns autores, por exemplo, Schiller, que foi um autor muito importante da filosofia alemã, que foi bastante lido e depois recuperado pelo próprio, vou usar um que talvez vocês tenham uma proximidade, que é o Nietzsche. Então, eram autores realmente bastante importantes desse período, o próprio Goethe,
né, que foi um escritor bastante reconhecido, vamos dizer assim, como um dos precursores do romantismo alemão, que fez diversas obras, pelo menos no início da vida dele, que eram ligadas a essa perspectiva do romantismo na Alemanha. O próprio Alexander von Humboldt, o irmão dele, que foi um dos fundadores da Universidade de Berlim, dessa estrutura de universidade que a gente tem até hoje, né, formada com uma certa independência, com uma certa organização em seminários, em aulas, etc. O que a gente tem hoje em termos de universidade nasceu de alguma forma desse berço alemão e desse contexto intelectual. Então, basicamente, as principais discussões que saíram da filosofia e da ciência do século XVIII, elas vão passar no século XIX por um processo de institucionalização dentro da Alemanha. Isso é bastante rico em termos de trocas culturais, em termos de trocas intelectuais, em termos da movimentação que isso gera no mundo intelectual dentro desse período. E o Alexander von Humboldt, que é considerado aí pelo menos um dos precursores da biogeografia, um dos criadores da biogeografia, e particularmente também de uma forma de pensar geográfica, que está lá no quadro da natureza que eu apresentei semana passada para vocês, ele teve um papel muito importante, né, em termos de ser uma referência desse período. Na verdade, ele e um outro autor chamado Karl Ritter, que eu não vou ficar muito tempo falando aqui nisso, porque pode desviar um pouco da discussão que eu quero trazer para vocês, mas foram autores que eram sempre muito criticados, foram muito citados dentro desse período e fazem parte desse contexto particular alemão. Ainda que não tenham formado assim, muitos geógrafos ao longo da vida deles, eles tiveram um papel fundamental em termos da sua produção, né, até o início do século XIX, e que depois foi fartamente recuperada no final do mesmo século, né, do século XIX. Além disso, não é só uma junção de intelectuais, né? E por isso que eu quero chegar aqui no ponto dessa questão da base material. Na Alemanha também, eu vou explicar um pouco rapidamente o contexto da Alemanha, que é bastante complicado, do século XIX. Há um processo, vamos dizer assim, rapidamente constituído de valorização da questão do ensino, da educação da população, né? E isso já a partir do início do século XIX e fortemente a partir de 1830, né, há uma mudança radical que vai começar fundamentalmente com a proibição do emprego, do trabalho de crianças abaixo de 9 anos. Até por volta de 1830, essa história vocês conhecem, né? Até final do século XIX, não havia uma lei trabalhista que impedisse, em boa parte dos países do chamado mundo ocidental, que impedisse as crianças de trabalhar. Elas foram, na verdade, boa parte da mão de obra da Revolução Industrial. Tudo isso vocês viram lá no ensino médio. Eu não vou ter que contar a história de Revolução Industrial aqui. Eu espero que não. Espero que a formação de vocês tenha ajudado vocês nisso de alguma forma. Mas, no caso alemão em particular, rapidamente eles compreenderam que a formação da ideia de uma nação, a formação de uma ideia de um povo, ela passava fundamentalmente pela ilustração desse povo. Então, todas as crianças abaixo de 9 anos, elas não poderiam trabalhar, e haveria uma implicação nisso, que seria a formação de escolas, que seriam e tutores, para que pudessem acompanhar o ensino e a educação dessas crianças já desde cedo. Um dos conteúdos, dentre vários conteúdos, era o aprendizado da história e da geografia nacional, né? Ou pelo menos a conhecer aquilo que na época se considerava geografia econômica do mundo, né? Então havia já uma necessidade desde cedo de um aprendizado que estivesse vinculado à geografia. Por que isso é importante também para a formação da geografia universitária? Porque você precisa formar os tutores. Então você primeiro tem a formação das escolas, chamadas escolas normais, etc., né, dos liceus, etc. Liceu é o nome francês, mas, enfim, vocês entendem mais ou menos o mesmo modelo. E, depois disso, também era necessário formar os formadores. E as universidades também vão ser... as escolas vão acabar fomentando essa necessidade de formação de novos professores. Então, o conhecimento geográfico, principalmente o
conhecimento geográfico do contexto europeu era fundamental dentro desse período. Os alemães, vamos dizer assim, precocemente vão desenvolver essa necessidade fundamental de formação dentro dessas escolas. É claro que isso não está desvinculado de um grande projeto de expansão e de integração e fundamentalmente de unificação que vinha sendo gestado desde o início, pelo menos desde o início do século XIX. Essa é uma longa história, né? A história da unificação da unificação alemã passa por, diversos desafios de integração linguística, desafios de integração econômica, desafios de integração cultural, desafios de integração política, fundamentalmente. Isso vai ser, na verdade, o percurso que os alemães vão ter que atravessar até se constituírem como alemães, de fato, no final do século XIX, e isso vai, obviamente, ter um impacto muito grande em pensar as bases dessa organização do povo alemão. E, de alguma maneira, as disputas coloniais, as disputas territoriais, que vão ser flagrantemente expressas no conflito entre França e Alemanha, vão desempenhar um papel muito importante para a consolidação do pensamento geográfico nos contextos, aliás, desses dois países. E aí eu quero que vocês tenham uma coisa um pouco em vista, né, em relação a isso. A Alemanha ela tem uma certa anterioridade da discussão geográfica em relação à França, né? A consolidação, a institucionalização é um pouco anterior. E os franceses, nessa grande lógica de conflitos e de relações com a Alemanha, que foram relações às vezes conturbadas, às vezes de grande proximidade, não é tão fácil estabelecer em que momento se aproximam, se afastam, etc. Eles têm os alemães como um espelho nesse processo inteiro. Então, eles olham sempre para a Alemanha primeiro, com muitas reservas, mas também com muita admiração. Boa parte dos intelectuais citados, discutidos nesse período foram alemães de origem, mas que mantiveram forte intercâmbio com os franceses. O próprio Alexander von Humboldt, apesar de ter sido um barão da Prússia, né, ou seja, dos antigos territórios que depois ficaram vinculados ao que a gente chama hoje de Alemanha, ele teve uma farta circulação pela França. Ele fez boa parte da sua carreira em Paris. Falava muito bem, inclusive, os dois idiomas. E isso era comum nessa época, esse forte intercâmbio. Tem dois personagens que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é o Vidal de la Blache e o Friedrich Ratzel. Já falei desses dois nomes também na aula passada. Monitores, reforço positivo, vamos lá. Sim, né? Lembrado. Então, esses dois autores também tinham um grande intercâmbio entre eles. Eles cruzavam bastante as informações, liam-se bastante. Então, a fundação da geografia tem esse berço comum, essa dupla relação com os franceses e com os alemães desde lá do seu princípio. Isso está vinculado a essas três necessidades fundamentais. Uma necessidade que a gente pode chamar intelectual. A geografia passa a ser um campo de interesse intelectual, da intelectualidade francesa e alemã. Ela também é um tipo de conhecimento que é considerado importante para a formação da identidade nacional, e por isso é um conhecimento também vinculado às escolas. Então, não deriva simplesmente de um interesse meramente intelectual, ela está apoiada num interesse fundamentalmente de caráter político, e ele também é um tipo de conhecimento estratégico, que serve, dentre outras coisas, para usar a frase que já foi dita aqui, para fazer a guerra, né? Para as estratégias de guerra, mas também as estratégias de expansão e de reconhecimento do território. Não é só a guerra, é mais do que a guerra, né? E isso era o que o Yves Lacoste dizia. Então, esses três elementos, eles são muito importantes para esse contexto. Nesse sentido, né, no caso dos alemães, havia um desafio fundamental. Não sei se vocês têm dúvidas em relação a essas três coisas que eu falei anteriormente. Eu pulei rápido, não sei se está tudo bem com vocês. Digam aí, está tudo bem? Estão acompanhando?
Acho que tá sim. Tá indo, né? Ou tá complicado? Se tiverem Não, questões, aproveitem. tá tranquilo. Bem, ao longo aí vocês vão colocando no chat, Arthur e Caio fazem a mediação, digam se tem alguma questão. Ou abro o microfone, que é até melhor, que aí eu consigo pelo menos saber que eu estou falando com seres humanos, né? De alguma forma. Então, assim, o período que a gente está propriamente investigando aqui na aula de hoje, ele é um período, obviamente, de muitos conflitos, de muitas transformações. E aí, pesem isso, né? Sempre quando há grandes transformações, grandes transições no que está acontecendo no mundo, a geografia tende a acabar tendo um papel de maior relevância, às vezes, nessas discussões. Então, os períodos de maiores conflitos, a geografia sempre apareceu como um tipo de conhecimento que deve ser preservado, valorizado, etc. E não é à toa que também no final do século XIX essa discussão aparece muito dentro do contexto da Guerra Franco-Prussiana. Eu não vou falar o que foi a Guerra Franco-Prussiana, ela foi uma guerra de idas e vindas, de muitas bravatas, de muitas, vamos dizer assim, de muitos acordos e de muitos conflitos também que foram acontecendo nesse período, mas ela tem lá a sua própria história e tem tudo isso também vinculado a esse processo de unificação, da unificação alemã. E ela sempre teve uma relação fortemente numa disputa com a França, nesse caso. Era uma disputa que basicamente estava relacionada a uma parte do território francês, que é o que hoje a gente chama da região de Alsácia-Lorena, que era uma região não só disputada linguística e economicamente pela França e pela Alemanha, mas também era uma área de muitos recursos muito importantes para esse período da Revolução Industrial, que era o ferro e o carvão, né, que eram matéria-prima fundamental de boa parte das indústrias desse período, particularmente também da indústria bélica, mas, enfim, de outras indústrias também. Então, é uma disputa por recursos, é uma disputa pela identidade nacional, é uma disputa que vai estar aí no cerne dessas discussões da geopolítica e de quem, de alguma forma, também dirigiria os rumos da Europa continental. Então, esse é o debate que está por trás, de alguma forma, dessa guerra franco-prussiana. O contexto dessa guerra, o contexto dessas disputas, vai acirrar e ajudar, de alguma forma, a produzir esse novo discurso geográfico, que tem a ver, obviamente, com as questões de ordem mais estratégicas, políticas, estratégias de guerra, mas também com os usos do território, né, com os usos dos recursos que existiam nesse período. Como fator estratégico, ela, obviamente, vai pesar diversas questões relacionadas à colonização, né, ou seja, a melhor maneira de se fazer reconhecimento e a exploração dos recursos territoriais. E aí, só para a gente fazer lá um salto para o que eu falei no início da aula, como é que isso tem relação lá com os relatos de viagem também? Ou seja, cada vez mais a necessidade de termos protocolos rígidos de observação do mundo. Então, o processo de colonização é fundamentalmente uma transformação cognitiva, da forma como a gente compreende o mundo que a gente está em vias de adentrar. Então, era importante saber, bem, quais são as áreas mais perigosas, por onde eu devo primeiro adentrar no território, quais são as vias fundamentais para chegar no interior, reconhecer determinadas potencialidades que existem ali colocadas no mundo, né, naquele mundo que estava em vias de ser reconhecidos. Então, o processo de colonização que vai ser deflagrado também nesse mesmo contexto, principalmente da segunda metade do século XIX, é um processo de aperfeiçoamento desses instrumentos que já existiam, que já eram conhecidos dentro da geografia, mas que agora passavam por um processo de refinamento fundamental nesse período, né? Então, colonialismo e imperialismo, eles fomentam, eles dão, na verdade, a base concreta do nosso discurso geográfico, que tem um vínculo fortemente estratégico, né, militar, num certo sentido. Por isso que a importância da produção das cartografias, dos mapeamentos, desses protocolos de viagens, né? Então, tudo isso
tem esse contexto do segunda metade do século XIX também, para não pensarmos aqui que a ciência simplesmente se desenvolve desinteressada do mundo que está ao redor, essa noção de uma certa neutralidade. Havia uma forte implicação da geografia nos interesses dos estados maiores. Isso quem fala é o Yves Lacoste, tá? Isso está lá no livro dele. Então, a geografia era um conhecimento estratégico para fazer a guerra, para fazer colonização, para fazer também a expansão territorial. E esse discurso geográfico foi sendo construído no final do século XIX, não só por essas duas nações, mas principalmente dentro do contexto francês ou alemão. Aliás, vocês vão saber muito mais disso. O Arthur que é testemunha, né? Quando vocês fizerem lá a disciplina de Geografia Política ou Geopolítica com o Rafael. Né? Essa geopolítica acho que vai ser uma disciplina optativa em algum momento do futuro. Por enquanto não está ainda, não temos corpo docente suficiente para isso, mas acreditamos que no futuro tenhamos. Mas em Geografia Política já há uma discussão do Rafael sobre isso, se eu não me engano, né, Arthur? Arthur já foi monitor e é bolsista do Rafael, por isso que eu estou perguntando para ele. Rafael Winter. Então, essa discussão vocês vão até entrar mais dentro dela, mas ela é importante porque, e não é à toa, que boa parte dos cursos de geografia tem um forte peso dessa área, geografia política, exatamente por esses vínculos que foram sendo construídos estratégicos da geografia com a política lá desde o final do século XIX. E para os franceses também era uma questão importante. Primeiro, uma questão... a França tinha já diversos, vamos dizer assim, domínios coloniais, né, nesse período, mas ela também tinha questões para dentro do seu próprio território. Questões que passavam, inclusive, por esse conflito da Alsácia-Lorena com os alemães, mas conflitos internos à própria França, que era determinar o valor e a importância das regiões em relação à capital Paris, que já no final do século XIX passou a centralizar boa parte da vida econômica, política, cultural de todo o país. Então, haviam questões de um certo regionalismo interno francês que estavam em voga nesse mesmo período e que, obviamente, chamam e convocam uma reflexão geográfica para essa discussão. Então, há conflitos geopolíticos internos e externos que fornecem elementos para pensar a geografia dentro desse contexto. Eu dou aqui uma sugestão para vocês, não é nem a melhor, mas é talvez a mais palatável e simpática, né, que é um vídeo do Nerdologia, para se vocês quiserem saber o imbróglio que é a unificação alemã, né, e as guerras e a Guerra Franco-Prussiana. Não é um período nada fácil de explicar em si, devido exatamente a essa extrema confusão em termos territoriais desse período do contexto alemão. Mas é bastante interessante para a gente pensar como está sendo convocada essa discussão dentro da geografia e como também a geografia tem um papel a desempenhar frente a isso. E a gente vai ver que da Guerra Franco-Prussiana vão derivar problemas futuros. Dessa discussão da derrota na guerra, depois da revanche que vai ter durante a Primeira Guerra Mundial e depois o novo conflito da Segunda Guerra Mundial, que a gente passou boa parte desses primeiros anos da geografia. Uma geografia que estava diretamente envolvida na discussão desses grandes conflitos, inclusive fez com que, a partir do fim durante e após a Segunda Guerra Mundial, o termo geopolítica fosse praticamente abolido. Ninguém queria falar em geopolítica, o geógrafo não poderia falar de política a partir desse período, pelos problemas que derivaram daí. Mas isso é para outra aula, não sei se eu quero dar o spoiler ainda dessa discussão, que aliás nem é minha, nem devo fazer nesse curso essa discussão por Rafael, novamente. É só para citar algumas dessas discussões de como isso foi problemático dentro propriamente da formação da geografia. Então, eu vou usar aqui uma citação desses dois autores que vocês já devem ter ouvido falar. Se nessa altura do contexto político deste país isso já não apareceu na rede social de vocês, eu ficaria um pouco admirado. Mas, diga, Arthur. Não, só um brevezíssimo comentário que eu acho
interessante é que, quando eu estava sendo um monitor de geografia política, eu estava pensando em qual capa eu ia colocar para o Google Classroom. E aí eu fui pesquisar por espaço vital, que é o que o Hatzel fala, né? Só que se você pesquisa espaço vital, não vem nada, né, no Google, né? Não vem nada do Hatzel, só vem da Alemanha nazista. Então, assim, eu acho interessante como você tem uma associação muito forte com o que Hatzel dizia, e aí você tem com o que defendiam os nazistas, pelo menos aos olhos do Google, né? Sim, não só os olhos do Google, né? Eu acho que acabou sendo uma interpretação Sim. convencionada da obra do Hatzel, né? Especialmente desse aspecto. E o Hatzel, ele estava preocupado, eu até vou falar isso mais adiante, mas o Hatzel estava, na verdade, preocupado em pensar aquela relação entre... Bem, por quê? A pergunta fundamental do Hatzel, por que há diferentes níveis de desenvolvimento das sociedades no mundo? E ele faz aquela primeira diferenciação, que é a diferenciação dele entre povos da natureza e povos de cultura. O que, para o Hatzel, era o fator fundamental diferenciador era a formação de um Estado. Para ele, foi a conclusão que ele chegou naquele momento, e ele estava olhando para a Europa da segunda metade do século XIX. Bem, o Hatzel, ele não vai chegar nem na Primeira, nem muito menos na Segunda Guerra Mundial. A obra dele ficou e foi interpretada dessa forma, né? E foi utilizada, até onde a gente sabe, por alguns intelectuais alemães do contexto entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. O mais conhecido é o Karl Haushofer, né, que foi o responsável por adaptar a teoria do espaço vital hatzeliano para a perspectiva do expansionismo do partido nazista, né? Enfim, ele que fez essa adaptação da ideia lá do Hatzel original, deturpando um pouco essa ideia. Na verdade, o Hatzel, ele estava fazendo uma coisa assim, diagnóstica. Ele olhou, bem, quem prosperou mais foram aqueles que organizaram o Estado mais cedo, por aqueles que tinham uma posição geográfica privilegiada, e foram aqueles que, ao avançar mais rápido o Estado e a organização da sociedade, acabaram criando premências territoriais, ou seja, necessidades territoriais, e aí foram abarcando outros grupos que ainda não tinham essa organização em torno de um Estado nacional. Ele estava olhando para trás, bem para trás, na verdade. O que o Haushofer fez foi, bem, se é assim, então vamos aplicar. Vamos olhar para frente, vamos colocar isso em ordem, como um projeto de nação. E isso acabou vinculado. Mas eu vou dizer que, inclusive, a noção de espaço vital, ela tinha conflitos muito grandes com a ideia, por exemplo, de eugenia, que era uma coisa que não estava envolvida nem na obra do Hatzel, nem na obra do Haushofer, mas estava propriamente ligada à perspectiva do avanço do Terceiro Reich, né? Então, são ideias bem diferentes, na verdade, e até conflituosas. Mas é interessante ver como é que isso é um desdobramento de algo que está sendo discutido no contexto da Guerra Franco-Prussiana. Isso ainda vai ter um certo desdobramento. Bem, isso acho que só reforça a frase que está colocada no slide aí para vocês. Acho que é um exemplo que ajuda a gente a ilustrar, a pensar um pouco dessas questões. Então, tanto nessa pequena obra Ideologia Alemã, o que o Marx e Engels estão chamando a atenção dentro da perspectiva marxiana, né, de um modo geral, essa necessidade de a gente entender que a produção das ideias, o mundo intelectual, o mundo das representações, a nossa consciência do mundo, o nosso estar do mundo, ele não é livre desse contato, dessa relação fundamental com as coisas que estão acontecendo neste mundo, de forma material. Os interesses econômicos, geopolíticos, estratégicos, eles estão sempre vinculados ou relacionados com também o desenvolvimento da intelectualidade. Então, o contexto da obra tanto do Hatzel, que eu acabei de citar, como a do Vidal de la Blache, que eu vou falar mais adiante para vocês, ele está diretamente relacionado com os problemas, as dificuldades que esses dois países estavam enfrentando dentro desse período.
Então, a produção da reflexão geográfica, ela deriva muito dessa associação com esse contexto, né? No caso específico dos alemães, havia um problema fundamental. A Alemanha chegou tarde em várias coisas, por diversos fatores. Isso não dá para explicar rápido, mas principalmente pela sua fragmentação territorial, né? A falta de articulação interna dessa ideia de um povo alemão, etc., que vai ser desenvolvido ao longo do século XIX. Então, essa falta de integração econômica e política leva a vários problemas. Por exemplo, a Revolução Industrial, que já vinha avançando há décadas na Inglaterra, na França, etc., vai ser constituída, né, e com bastante força apenas no início do século XIX para o lado alemão, né? Então, o lado prussiano, né, que é o industrial, fortemente industrial, ele vai ser, na verdade, a via de unificação dos alemães, mas, de alguma forma, essa via de unificação chega tarde dentro desse processo. Isso envolve várias coisas. Uma primeira e fundamental se eu chego tarde nesse processo de desenvolvimento econômico, qual é hoje o meu, vamos dizer assim, o meu potencial, para quem eu vou vender, né? Qual é o meu mercado, fundamentalmente? Se praticamente tudo já está dividido, as colônias estão divididas entre outros países, será que a própria população alemã é o suficiente para sustentar o emprego da Revolução Industrial? Então havia uma necessidade de não só unificação, mas também de expansão. Então, ela aparece aí como um país industrializado, mas praticamente sem colônias, e ainda fortemente fragmentado economicamente dentro do seu próprio território, né? E, nesse sentido, né, um dos equipamentos fundamentais para constituir essa unidade, que era essencial em termos econômicos, políticos, comerciais, etc., por aí vai, era constituir um discurso histórico e geográfico, ou quase, diria, geohistórico, no sentido dos fortes vínculos entre o povo, palavras que são importantes para o Hatzel, tá? O povo e o solo ao longo do tempo. Ou seja, como naquela mesma área, uma mesma população já vivia há bastante tempo e tinha feito uso daqueles recursos. E a geografia teria um papel fundamental em poder descrever esse processo também. Então, na Alemanha, a formação da geografia alemã, ela é um pouco resultado desses diferentes ingredientes que derivam da chegada tardia da Alemanha. Chegada tardia na Revolução Industrial, chegada tardia no processo de divisão das colônias, processo tardio também de unificação e de própria expansão territorial. Então, as crises que os alemães tinham internas, a sua grande fragmentação e necessidade de unificação, sustentam uma grande discussão geográfica dentro do contexto propriamente alemão. Então, a gente vai falar mais propriamente de alguns autores em particular, mas a gente tem que entender que isso é um contexto onde diversos autores estão tentando pensar exatamente esse vínculo entre solo e povo, entre povo e o seu solo, né? Ou seja, isso obviamente tem um vínculo em buscar, inclusive, a gênese desse processo de vinculação entre essas duas ideias fundamentais. Isso parece meio distante para a gente, mas eu tenho que situar para vocês que quando a gente chega aqui na formação da geografia brasileira, aí a gente está falando dos anos 30, 20, 30, 40, né, que é um processo de 1920, 1930, 1940, que é um processo de formação dos primeiros cursos superiores de geografia, o que aparece também são questões relacionadas ao território. Isso principalmente dentro do contexto lá do Getúlio Vargas. Vocês se lembram lá, Getúlio Vargas foi presidente do Brasil durante muito tempo, né? No primeiro período, teve um período ditatorial, né? O que a gente chama de Estado Novo. Esse é o período de formação, tanto da geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto da geografia na USP, lá em São Paulo. E na mesma época, a gente tem a criação de um instituto que acho que é importante para vocês. Talvez vocês queiram trabalhar nele daqui a alguns anos. Vocês sabem qual é esse instituto, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O famoso IBGE, né? Então, esses institutos, as universidades, etc., também foram criados no Brasil para você conhecer o território e para também ajudar a construir a ideia de uma nação brasileira.
Então, veja como é que é importante a gente entender também esses contextos, porque tem, vamos dizer assim, origens comuns, né? Princípios comuns que orientam a formação dessas escolas, vamos dizer assim, né? O caso alemão, ele tem, portanto, muito reflexo também no caso francês, que vai ser construído em bases um pouco diferentes, mas a partir de princípios que são mais ou menos os mesmos. A França já era, vamos dizer assim, o Estado francês, ele já existia já há bastante tempo, ele foi resultado de um processo diferente da unificação alemã. Mas, mesmo assim, a ideia de uma nação, ela precisou ser construída como um discurso histórico e geográfico também, inclusive para fundamentar o patriotismo, né? Essa ideia de uma unidade nacional é muito difícil de ser constituída. Ela precisa ser constituída fundamentalmente como um discurso. É um exemplo que eu sempre dou nas aulas, desculpem os monitores, que eles ouvem isso pela 10ª vez, mas pensem vocês, no caso aqui do nosso território brasileiro. Nós temos um território imenso, um dos maiores do mundo em termos de área, não temos? Seguramente. Além disso, a nossa forma de colonização, ela se deu de maneira um tanto quanto diferente, dependendo da região do país. Ou eu estou falando alguma coisa errada para vocês, né? Até meados até o início do século XX, o Brasil, como dizia lá a Berta Becker e o professor Cláudio Egler, Berta Becker é uma importante geógrafa brasileira também, era formado por arquipélagos, né, vamos dizer assim. Haveria 3 ilhas dentro do próprio Brasil, por assim dizer, né? Então, você tinha a parte da Amazônia, que tinha pouquíssima comunicação com a costa nordeste, e ainda uma comunicação muito pouca também, muito pequena, com o centro-sul do país, né? Essas 3 grandes áreas, essas 3 grandes regiões, praticamente não se comunicavam. Elas tinham relações comerciais também estabelecidas de formas diferentes entre elas, ou com outros países fora, né? Então, a constituição dessa ideia de uma nação, do país Brasil, de um povo brasileiro, ela é, vamos dizer assim, uma ideia do século XX. Os franceses também passaram por esse mesmo processo, desde pelo menos lá o século XVIII e fundamentalmente ao longo do século XIX. Né? O que constituía a França? O que daria unidade? Né? Qual é a força do povo francês? Essa era a questão fundamental que os geógrafos e historiadores franceses se perguntavam. E, em boa medida, a conclusão que eles chegaram é até bem parecida com o que depois foi tirado pelo Brasil também, né? Essa ideia de que, apesar das diferenças das regiões que compõem o território francês, eles comporiam uma unidade, que é uma unidade que é caracterizada exatamente por essa diversidade. Ou seja, nós somos únicos, apesar da diversidade que nos compõe. Tanto diversidades em termos naturais, né? Se observar áreas mais aplainadas, áreas mais montanhosas, grandes áreas florestadas, áreas de um clima mais característico semiárido, áreas que produzem determinados tipos de cultivo, outras são de outras maneiras, umas que têm relações com a língua francesa que tem mais proximidade do alemão. Enfim, em meio a essa diversidade, haveria um guarda-chuva, né, vamos dizer assim, um guarda-chuva que uniria todas essas pessoas por meio dessa cultura. A diversidade cultural, a diversidade natural, de alguma forma, revelaria exatamente a riqueza do povo francês. Então, essa atitude dos franceses em tentar pensar a geografia, ela é fortemente uma reação à forma de pensar propriamente dos alemães. E por isso a geografia francesa, inclusive, vai dar sobrevalor às análises regionais, a preocupação em pensar as regiões que fazem parte de um determinado território. Isso é importante também para a gente. A gente vai ver que o estudo regional foi muito importante para o desenvolvimento da geografia brasileira lá no seu princípio. Então, quando os geógrafos franceses eles vão formar as suas primeiras cadeiras de geografia, eles vão pegar o modelo alemão como espelho,
foi o modelo que deu certo, né? Foi o modelo que permitiu a unificação alemã, que construiu a ideia do povo alemão, foi o modelo que ajudou a Alemanha a pensar as estratégias de guerra, funcionou também como forma de educação da população, essa educação nacionalista, e os franceses vão no mesmo barco, né? E vão, obviamente, repetir várias coisas. A organização universitária em departamentos, em reuniões acadêmicas, boa parte do que a gente tem hoje, a promoção das sociedades de geografia, que tinha um forte vínculo lá com as aventuras de colonização, né? A ideia de um ensino obrigatório e da formação de professores, né? A criação de livros didáticos, de manuais de ensino, tudo isso começa a aparecer nesse contexto também para valorizar exatamente o conhecimento científico, o conhecimento intelectual e da nossa parte que interessa aqui, o conhecimento propriamente geográfico. E nesse processo, os franceses leram muito os alemães, né? Eles leram muito as obras dos alemães e fizeram um grande intercâmbio com eles na formação dessa perspectiva propriamente geográfica. E o objetivo fundamental era a criação desse gênio científico nacional, era a criação desses intelectuais franceses que fossem responsáveis por constituir, de alguma forma, uma visão para o povo francês, de alguma forma, dessa ideia de uma identidade nacional. Alguns desses gênios foram da geografia, né? Talvez o mais conhecido da gente seja o Vidal de la Blache, uma pessoa que foi responsável também pela organização do ensino superior, mas também da escola básica na França, né? Na organização do sistema escolar francês. Então vejam como é que as coisas que eu tinha dito lá no início se encaixam também dentro dessa perspectiva, né? Tanto no caso dos alemães, tanto no caso dos franceses, e eu quero dizer isso na aula de hoje para vocês, também pode ser pensado no caso brasileiro em particular, se a gente tirar algumas reservas. Dúvidas sobre a questão dos contextos? Falem aí alguma coisa, perguntem se tem alguma questão. Falando pra caramba hoje. Por enquanto eu tô sem dúvidas nenhuma. Mas obrigado. Tá bom, Hugo. Obrigado por falar também, por comentar. Então, eu acho que eu posso passar para essa segunda parte da aula, pedindo para vocês que levem em consideração, dentro disso que a gente está discutindo, a questão do contexto do qual aparecem essas duas escolas. Gravem isso, na medida do possível, na cabeça de vocês, porque isso ajuda a gente a entender como é que também a ciência sempre está, de alguma forma, envolvida nas problemáticas mais de caráter social. Mas, em termos da organização das escolas, para além do contexto, né, há alguns autores que defendem que esse período, 1870, 1940, ele é caracterizado pela presença das escolas nacionais. O Paul Claval, que está aqui do lado, é um que defende essas ideias, ele fala isso em vários livros dele, né? Defende essa ideia de escolas. Hoje, essa noção de escolas nacionais, de geografia, ela é um pouco problemática, há muitas críticas a isso, mas ela é muito interessante para organizar as nossas ideias. As duas escolas que emergiram primeiro foram a escola francesa e alemã, pelos motivos que já foram expostos aqui. Basicamente, para pensar a formação de uma intelectualidade, a formação escolar e a formação também de um conhecimento estratégico para os Estados maiores. 3 motivos principais que ajudaram a fornecer os elementos para a formação dessas duas escolas. Então, a terceira escola, no caso que normalmente as pessoas dizem, é a Escola Americana de Geografia. Mas ela surge um pouco depois, ela já surge no pós-Primeira Guerra Mundial e ela não vai ser objeto hoje de apresentação. Então, para pensar só essas duas, a escola francesa e alemã de geografia, a gente tem que colocar elas um pouco em relação, porque elas ajudam a gente a entender também algumas das dicotomias que até hoje estão presentes, ou dualidades, melhor dizendo, que estão até hoje presentes dentro da geografia acadêmica. Como eu já falei para vocês, a geografia acadêmica ela é um espaço de muitas discussões.
E a geografia, em particular, ela tem muitos problemas na sua identidade, muitas dualidades que são sempre colocadas. Uma dessas dualidades era, por exemplo, geografia física e geografia humana. Né? Vocês vão ouvir falar muito disso. Ah, não, ele é especialista em geografia física, aquela é uma disciplina de geografia humana, isso vai aparecer em diversos momentos para vocês. Outra era se a geografia deveria ser uma geografia geral, ou seja, lidar com os fenômenos que acontecem sobre a superfície terrestre, ou ela deveria ser uma geografia regional ou local, ou seja, que observaria, estudaria, teria estudos de caso, ou seja, observaria áreas discretas e examinaria, talvez por comparação com outras áreas. Então, algumas dessas dualidades, elas apareceram fortemente nesse período, né, a partir dessas duas escolas. A escola alemã, que aparece no Karl Ritter, no Hatzel, que a gente já falou aqui de algumas vezes, na Ellen Semple, que eu acho que eu citei na última aula para falar do determinismo, elas, em geral, buscavam criar, inicialmente, obras que tivessem um caráter, uma explicação mais geral, mais sistemática, e que tentavam entender a lógica da distribuição dos povos no mundo. Eu falei da Ellen Semple no determinismo, dei o exemplo de como ela relacionava características geomorfológicas com a formação de determinadas religiões. Vocês devem se lembrar disso, foi o exemplo que eu utilizei quando vocês perguntaram sobre o determinismo geográfico. O Hatzel, eu falei um pouco dessa noção da difusão cultural, como é que ele tratava essa questão dos diferentes desenvolvimentos dos povos. O Ritter tinha preocupações relativamente semelhantes, estava tentando explicar como é que determinados continentes acabaram tendo, determinadas áreas do planeta tinham se adequado melhor e se desenvolvido mais rapidamente do que outras. Então, a Alemanha tem uma preocupação estratégica, e que isso está relacionado no pensamento da geografia, em pensar, em produzir explicações mais gerais sobre o que estava acontecendo em termos de política e cultura no mundo naquele momento. Os geógrafos franceses, muito em virtude dessa preocupação com a própria território francês, dessa relação entre Paris, que eu citei, o centralismo de Paris, e o desaparecimento, ou a pouca relevância que outras regiões estavam tendo dentro desse contexto, se voltaram mais para essa escala de caráter regional. Então, se você olharem as obras do Vidal de la Blache, do Jean Bruns, e de outros geógrafos franceses, eles normalmente estavam mais relacionados às especificidades de caráter regional. Então, isso implica observações em duas escalas diferentes. Uma escala mais geral, planetária, terrestre, etc., e uma outra mais preocupada com a região, as localidades, as áreas discretas, as zonas propriamente ditas. E também uma diferenciação que apareceria entre essas duas perspectivas é que a geografia alemã, nesse processo de tentar criar generalizações ou produzir leis gerais, acabou sendo, inclusive, chamada de determinista, porque, obviamente, esse grau de generalização e nesse grau de busca de leis que estão relacionados a elementos da cultura e da política levam, obviamente, a vamos dizer assim, podem levar à busca de causas exteriores determinantes. Então, nesse caso específico, eles acabaram sendo associados a essa noção do determinismo que a gente já falou na aula passada. E os geógrafos franceses foram depois chamados de possibilistas, que é uma frase meio complicada, mas é basicamente dizendo que, como eles observaram mais as especificidades, eles conseguiram levar mais em consideração um certo aspecto de um relativismo cultural. De alguma forma, essas duas maneiras de pensar, que têm as suas características particulares, elas tinham, como a gente viu, uma justificativa comum, que era a ideia de unidade, da formação da ideia de nação, e tinham também uma vinculação fundamental com essa ideia de uma expansão territorial. Então, a base, o contexto é o mesmo. Os produtos derivados é que são relativamente diferentes, né? E, para a gente, o importante de entender disso é o aparecimento dessa dualidade entre uma geografia geral e outra de caráter regional. De uma geografia que se propõe em produzir leis e outra geografia que se propõe a fazer descrições. De uma geografia que vai ser chamada de geografia determinista e uma outra geografia que vai ter a alcunha de ser uma geografia
possibilista, né, de um certo modo. O que é interessante e o que... Diga, Hugo. Eu queria saber, então, assim, a geografia contemporânea, né, que hoje em dia é aplicada, que é ensinada, tá mais próxima dos franceses, não? Assim, primeiro tem muita questão do estudo da região para depois estabelecer algo, né? Hugo, isso é exatamente o ponto lá até do final da aula de hoje, que eu posso antecipar um pouco. Nós aqui, a geografia brasileira, ela foi fortemente influenciada pela maneira francesa de produzir geografia. Isso não foi à toa. Lá na sua formação, os primeiros professores, intelectuais franceses intelectuais e geógrafos foram chamados para participar da criação das escolas de geografia, foram geógrafos franceses. Eles, inclusive, foram que fundaram, tanto na USP como aqui no Rio de Janeiro, as primeiras disciplinas e tudo mais. Então, a forma de pensar a geografia da escola francesa teve muita influência na nossa maneira de pensar. E também porque, depois de um determinado tempo, os alemães, dentro dos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, foram perdendo também boa parte dos seus intelectuais no processo, ou boa parte deles foi para os Estados Unidos nesse período, e alguns vieram para o Brasil. Então, a gente recebeu realmente muita influência da Escola Francesa de Geografia. Então, a geografia brasileira, por exemplo, tem uma característica muito interessante que deriva daí, o gosto pelo estudo de caso. Vocês vão ver que, em geral, se vocês olharem os trabalhos, as pesquisas são feitas em geografia, tem sempre uma pesquisa que é assim, vou estudar, sei lá, a erosão subsuperficial na bacia do rio tal. Vamos dizer, os conflitos no campo na região X. Um estudo de caso sobre a região caucaueira da Bahia. Então, boa parte dos estudos em geografia, aliás, o primeiro grande trabalho do Milton Santos foi um trabalho, inclusive, foi um estudo de caso, né, sobre a área metropolitana de Salvador, né? E muitos outros trabalhos são dessa ordem. Isso deriva exatamente dessa influência, dessa geografia de caráter mais regional. E essa influência, talvez isso seja um pouco distante para vocês, que vocês ainda não tiveram muito contato com as pesquisas em geografia, mas pensem, é difícil porque hoje em dia já não é tão assim, mas pensem nos livros didáticos da geografia até bem pouco tempo. Eles eram divididos como? Não eram por regiões? Pelo menos da minha época era assim. Talvez hoje em dia a gente já tenha renovado essa perspectiva. Sim, tipo, geralmente primeiro, sei lá, Sudeste, aí depois estuda o Nordeste, depois Centro-Oeste, aí Sul e Norte. Mais ou menos isso, assim. Aí depois tem as regiões mundo, né? Aí vai falar assim, não, aqui o continente americano, o continente europeu, os asiáticos, é uma coisa mais ou menos dentro dessa ordem. Então, a forma como na geografia brasileira orientou a sua forma de organização dos conteúdos, ela teve na escola básica, né, teve uma forte, e nos currículos, uma forte relação com essa regionalização. Então, você tinha que aprender o que é o Nordeste, o que é o Norte do país, o que é o Centro-Sul. Então, essas divisões eram maneiras de você, de alguma forma, acessar a realidade e aprender a geografia até bem pouco tempo. Hoje, eu acho que os livros didáticos mudaram um pouco. Eles têm menos essa perspectiva, isso é menos influente. Mas foi muito influente até os anos 90. E olha que a gente está falando aqui do final do século XIX, a gente estava vendo como é que no Brasil, até o final do século XX, isso ainda aparece bastante. E eu vou dizer que, em grande medida, essa perspectiva da explicação geral em geografia, essa tentativa de criar uma produção de leis gerais, etc., acabou ficando muito restrita, muito pela identificação que a geografia alemã acabou tendo com o determinismo. Então, sempre quando a gente pensa em termos de leis, principalmente quando a gente está lidando com fatores políticos, econômicos, culturais, isso é visto com muitas reservas, pela dificuldade que normalmente as ciências humanas, vamos dizer assim, têm em conseguir estabelecer algumas dessas orientações por leis, né, tão rígidas como uma ideia de
uma generalização, etc. E isso normalmente ficou desvinculado dessa preocupação da geografia, principalmente da geografia humana e da geografia cultural. Mas isso é também objeto de muita discussão. Interessa para a gente, fundamentalmente, ver que, em ambos os casos, tanto no caso francês como no caso alemão, a preocupação fundamental de todos esses autores era entender a influência do meio, né, como é que o meio em que a gente vive, né, e aí meio não só o meio natural, ou seja, se a gente está numa área de Mata Atlântica, se a gente tem um clima temperado, né, mas fundamentalmente também esse meio cultural, ou seja, como a gente se desenvolveu como cultura, como povo, como é que isso, de alguma forma, influencia no próprio desenvolvimento desses povos, de alguma forma. Então, tanto Ratzel quanto Vidal de la Blache, para usar as figuras mais enigmáticas, eles estavam se preocupando com essas questões. Eu vou, talvez, fazer um pouco rápido isso, porque a gente já viu isso a gente adiantou essa conversa um pouquinho na aula passada. Né? A gente viu a via determinista dentro da geografia. Como é que ela era problemática? Exatamente porque essa valorização, quando a gente fala de determinismo na geografia, é a valorização dos elementos externos, né, atuantes, principalmente aqueles vinculados ao que se chamou de natureza nesse período também. Então, por exemplo, você estar num clima temperado poderia ser um elemento que facilitaria, permitiria um mais fácil desenvolvimento social ou econômico, né, por exemplo, ou isso acabaria sendo um elemento que implicaria em desafios para aquela sociedade, ela teria que criar uma inteligência espacial mais sofisticada para poder lidar com essas dificuldades. Então, muitas explicações derivaram daí, dentro desse período. Era uma tentativa de explicar. Estava todo mundo querendo entender por que essa diferenciação entre os povos, né? Enfim. Então, qual seria o elemento? O que visivelmente mais variava? A natureza. Porque tem um lugar que é mais frio, um lugar que é mais quente, tem um lugar que é mais temperado, tem um lugar que é montanhoso, tem um lugar que é próximo do litoral. Então, isso devem ser fatores explicativos. E muita gente foi tentar, de alguma forma, produzir explicações para isso. Eu trouxe até uma ilustração de um mapa, né? Na verdade, isso aqui não é só um mapa, de uma imagem, né? com alguns mapas, gráficos, etc., que é bem fruto desse momento da segunda metade do século XIX, e que tem muita influência aí do darwinismo, né, das teorias de evolução, etc., que tenta associar diversos elementos explicativos que ajudam a entender o desenvolvimento dos povos. Eu tinha citado isso na aula passada, mas eu não trouxe a imagem, mas, enfim, ela tem várias tentativas. Então, assim, primeiro era a explicação pelo clima, né, que a gente já passou aqui, já falou sobre isso. O segundo seria a explicação pelo tipo de dieta. Bem, carnívoros, então, tendem a ser, se tiver na dieta mais animais, então isso seria um fator explicativo, né, para o desenvolvimento. A antropologia, num determinado momento, achou que era o tamanho do crânio. Então, se fosse um crânio mais arredondado, que tivesse um tamanho entre tantos e tantos centímetros, isso era o desenvolvimento intelectual e, logo, isso também propiciaria um desenvolvimento social, econômico. Então, essa era a loucura do século XIX, era tentar achar uma lei que explicasse por que cargas d'água, determinada sociedade se desenvolveu mais rapidamente do que outra. Na geografia, essa busca apareceu pelas condições do clima. Mas essa investigação não parou só na geografia. Determinismo existe em todas e tantas outras áreas. Aliás, hei de dizer que a gente não está livre de uma tentativa sempre de explicação do tipo determinístico. A gente vira e mexe, faz isso no nosso dia a dia, mas às vezes na própria mundo acadêmico ainda é um pensamento que nos paralisa, né? Essa tentativa de ter uma explicação geral para um determinado fenômeno, né? Essa tentativa de tentar chegar a uma lei geográfica, ela teve muitos fracassos, né? A gente viu que ela teve muita dificuldade de funcionar. Apesar dessas tentativas que estão aí ilustradas nessa figura que eu mostro para vocês, em geral, não deu muito certo isso. Não conseguiu chegar a uma correlação. A gente viu exemplos que contradiziam, né? Sempre vai ter o exemplo que falsifica. Lembrem lá da ciência, lembrem dos corvos, né? Que eu dei o exemplo para vocês.
sempre há um exemplo que vai desmistificar, ou desmistificar não, vai contradizer essa lei que se tentou criar. E na geografia, essa pecha de determinista, né, de determinismo geográfico, acabou vinculado à escola alemã de geografia, e particularmente a figura do Ratzel. Eu já expliquei aqui para vocês que é um pouco injusta, talvez, essa noção, porque, principalmente, o Ratzel estava bem consciente dos problemas dessa tentativa de implicação em leis gerais. Mas, obviamente, ele faz parte do contexto em que ele está vivendo. Ele está tentando ali produzir uma reflexão sobre esse mundo. Então, ele fez essa distinção, olhando para o passado e para o desenvolvimento de diferentes povos, a partir dos relatos, do conhecimento que se tinha sobre o mundo no final do século XIX, ele tentou fazer uma diferenciação. Então, tem povos que ainda hoje são muito dependentes do meio. Se acontece um período maior de seca, essa população tende a reduzir, ou tende a se desenvolver mais lentamente. Então, uma catástrofe ela é muito problemática, e há povos que são povos de cultura, povos que, de alguma maneira, ainda que tenham certa dependência sobre o meio, eles conseguem se desvencilhar das dificuldades, porque criaram condições, estocagem de alimentos, possibilidade de deslocamento temporário para outras áreas em períodos mais chuvosos, por exemplo, plantios em novas áreas, enfim, diversos elementos que podem servir para atenuar as dificuldades impostas pelo clima, por exemplo. Então, ele fazia essa diferenciação. E a organização, que acho que era importante isso, que eu já falei, desses povos de cultura, o elemento que era fundamental para entender por que dessa diferenciação, é porque, normalmente, eles tinham uma figura que organizava, de alguma forma, essa vida social, que era o Estado. Então, quando você forma um Estado, o Estado tem uma preocupação fundamental de garantir a unidade do povo e também a unidade territorial. Ao tentar garantir essas duas coisas, ele vai estabelecer estratégias para isso. Então, você pode mais facilmente deslocar recursos de uma área para outra, ou de um setor econômico para outro, caso aquele setor esteja em maior ou menor dificuldade, né? Então, o Estado é um elemento que organiza a vida desses povos de cultura, e por isso tende a ser um elemento que acelera esse processo de desenvolvimento. Além disso, os povos não vivem em isolamento. Mesmo os povos de natureza, ao passar do tempo, eles, ao entrar em contato uns com os outros, eles tendem a estabelecer trocas, e nessas trocas, aprendizados. E, além disso, quando um determinado povo ele se desloca para uma outra área, ele tende a levar, inclusive, os esquemas intelectuais, mas fundamentalmente também equipamentos, técnicas, para o lugar para onde eles vão. E isso é o que é o mais relevante, eu acho que é o que deveria ser mais levado em consideração na obra do Ratzel, que é essa ideia da difusão técnica. Então, os povos, independente de serem povos da natureza ou da cultura, eles trocam, eles não vivem em isolamento, e necessariamente nesse processo eles difundem cultura, difundem técnica, difundem conhecimento. Por isso, por mais que você possa fazer um panorama geral e dividir os povos em povos de natureza e povos de cultura, para entender como é que eles se desenvolveram, você precisa estudar uma coisa fundamental em geografia, que é a ideia de conexão. Na verdade, são duas ideias, conexão e circulação. As ideias, as técnicas, tudo circula. E por circularem é que a gente aprende e de alguma forma, avança em termos tecnológicos, etc. Né? Não é simplesmente a questão de uma localização, não há um gênio local, um gênio ali que produz todo o conhecimento. Né? A gente precisa necessariamente dessas trocas. Essa noção, o próprio Ratzel foi muito lido por um outro personagem importante aqui da nossa aula, que é o Vidal de la Blache. Essa noção foi muito importante, inclusive, para os geógrafos franceses depois. Esses geógrafos, em particular, foram chamados de possibilistas. Era como se eles tivessem uma visão alternativa a essa noção do determinismo. Eles pensam o meio não como um condicionante, mas na frase lá do próprio Vidal de la Blache, a natureza dispõe e o homem propõe. Então, tudo bem, nós temos um conjunto de características naturais, climáticas, ambientais, etc.,
que colocam dificuldades para a gente, mas também colocam potencialidades. Isso faz com que a gente se organize em sociedade de forma diferente. A gente cria técnicas para poder se adaptar a esse meio. O ser humano é bastante criativo para modificar esse meio ao seu interesse. E para o Vidal de la Blache isso era importante, porque ao gente observar as formas criativas de transformação do meio, e agora começou uma obra aqui em cima, enfim, ao observar essas transformações, essa criatividade no processo de adaptação, a gente poderia entender as diferentes culturas, ou como ele chamava, gêneros de vida. Então, quando eu olho para uma região do sul da França, eu vejo que eles têm uma adaptação àquele clima que lhe é relativamente específica, mas que traz também elementos dessa comunicação com povos ou sociedades que vivem ali mais próximas, né? Então, eu consigo compreender também um pouco dessa circulação do conhecimento e da técnica. Então, no caso do possibilismo, particularmente, o meio ele não impõe nada, ele simplesmente dispõe, as coisas estão dispostas no mundo. A forma como cada povo vai se adaptar a isso deriva, obviamente, da sua criatividade e também da sua comunicação com outras sociedades. Então, para o Vidal, 3 noções são bastante importantes, né? Entender o meio, não como o meio natural somente. O meio é essa relação entre natureza e cultura, formada ao longo do tempo. As culturas, ao longo do tempo, vão se apropriando da natureza, vão também se apropriando intelectualmente da natureza e a transformando. Esse processo de transformação passa pela ação humana, que é esse mecanismo fundamental de adaptação, é a forma como a gente se adapta e constrói o meio. E ao longo do tempo, isso vai formando formas específicas de sobreviver naquelas condições que foram colocadas, que ele chama de gêneros de vida, ou seja, as estruturas que fornecem os elementos para pensar também essa adaptação. Então, para a geografia, isso é bem caro, principalmente porque, quando a gente olha essas unidades culturais, elas também estão organizadas em termos do espaço, né? A cultura não está solta no mundo, né? Ela não está solta no ar. Ela tem um lugar onde ela acontece. Esse lugar, para os geógrafos franceses, era a região. A região é um reservatório, como dizia lá o Vidal de la Blache, onde dormem energias das quais a natureza depositou o germe, mas das quais o emprego depende do homem, dependem do ser humano. Então, regionalmente, a gente vai ver também que há diferenças na forma de apropriação do espaço. E ao geógrafo cabe estudar essas diferenças e as razões que levaram a essa organização também do espaço. É olhar por que isso está, de alguma forma, distribuído da maneira como está. Essa questão, apesar dos franceses estarem mais preocupados com o seu próprio território, ela também vai alimentar o interesse dos alemães. É saber por que as coisas estão assim no mundo e tentar buscar explicações para isso. Talvez, no caso dos alemães, derive de uma forte preocupação em criar uma organização, uma lei geral explicativa. Da parte dos franceses, a questão é fazer a partir de uma descrição organizada do mundo, né, a partir de algumas bases fundamentais, a localização das coisas, as bases físicas, a estrutura agrária, urbana, industrial, tentar entender esses diferentes elementos dentro de uma região e tentar compreendê-los como camadas, como a gente produz os mapas, né? A gente faz em diferentes camadas, ajudasse a gente a entender um pouco desse processo histórico de formação, né? Nesse processo é que a geografia vai se constituir como uma ciência, e vai ser criticada muito por isso, como uma ciência fortemente descritiva, pois ela precisava juntar elementos que são de ordens muito distantes, né? Ou seja, o geógrafo, isso está na formação de vocês, não vejam isso como uma coisa antiga, esse negócio dos franceses aí, professor chato pra caramba, não quero saber da França, estou no Brasil, mas vejam a organização do currículo de vocês, da grade curricular, que vocês vão fazer até o final do curso, né? Vocês têm que aprender cartografia, geomorfologia costeira, bases de geologia, né? Vão ter que saber sobre, sei lá, geografia econômica, geografia política. Vejam se isso não tem uma relação forte com essa maneira de organizar o pensamento das monografias regionais, né? Como é que a geografia virou, na verdade, uma organização de conhecimentos de diversas áreas.
dessa proximidade, dessa relação de fronteira com diversas ciências. Isso está na base da formação da geografia brasileira. Isso se apresenta aqui no Vidal de la Blache, na discussão sobre a escola alemã, mas ela está aí. Ela encarna bem a nossa perspectiva. Ela está muito modelada até hoje por essa escola francesa, a organização dos cursos, dos conteúdos, né? E aí tem um conjunto de explicações para isso, dessa valorização que a gente tem até hoje dessa geografia do final do século XIX. Até hoje ela ainda está presa nos nossos currículos. Para você ver, em ciência as coisas mudam muito devagar. O mundo pode mudar, bem, a CBN diz em 20 minutos, né, sei lá, tudo pode mudar. Acho que é a CBN que diz isso, a Band News, não sei. Mas se o mundo já muda relativamente rápido, a ciência demora muito tempo. E a gente ainda hoje guarda raízes com essa primeira orientação lá do início do século XIX. Gente, meio-dia, o sino bateu aqui. Vocês têm alguma dúvida? Alguma questão? Alguma coisa final? Sem dúvidas agora. Obrigado, Marcos. Obrigado, Hugo. Hugo foi meu único interlocutor, praticamente o único interlocutor hoje, né? Apoio ao professor aqui. A maioria aqui já virou bolinhas, né, na tela, nem sei se está mais perto do computador. Mas se vocês tiverem questões, a aula hoje foi um pouco mais puxada para essa história da geografia, então eu tenho que falar tudo que eu tenho que falar, tá? Mas a partir da próxima aula eu quero que vocês fiquem com uma questão na cabeça, né? Novamente é uma questão para vocês. O que define a geografia? Acho que vocês têm que trazer essa resposta para a próxima aula. Teve alguém que perguntou alguma coisa? Levantou a mão? Eu não vi. Não deu O tempo. Daniel chegou a levantar, Daniel. Você quer falar ainda ou foi sem querer? Não sei. Bem. Bom, ok. Professor, você vai falar da avaliação agora? Eu falei no início, eles vão entrar em contato, caso eles tenham alguma dúvida. Porque eu tive aquela coisinha aí, eu não ouvi, perdão. Você tinha saído. Mas a avaliação vai estar disponível, acho que a partir de 2 horas da tarde. Ela é uma avaliação relativamente simples, é uma redação, etc., que vocês vão ter que fazer a partir de um material que vocês vão ter que trazer para discutir. Mas eu prefiro não adiantar isso em conversa, eu prefiro que vocês leiam, e se vocês não entenderam algum ponto da avaliação, vocês tragam via monitores, né, porque eles já podem sanar algumas dúvidas de repente para vocês, e eles vão me perguntar também em caso de algum problema. Tá bom? Não, então tá bom. Então, show. E é isso. Para a próxima aula, gente, o que define a geografia? Qual é a definição de geografia que vocês trazem? Tem alguns problemas nessas definições. É isso que a gente quer discutir. Alguns problemas dessa geografia clássica que ainda nos atordoam cotidianamente na geografia. E aí eu gostaria de discutir mais com vocês, ser uma aula menos chata, onde eu fico falando por horas, né? Porque é muito, muito chato para vocês e para mim também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se tiverem mais nada, até semana que vem. Tá ótimo, obrigado, professor. Obrigado, Marcos. Obrigado, Valeu, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu. E, Danilo, até semana que vem eu acho que vai estar resolvido o seu problema, tá? Tem que ver com a secretaria, porque você vai ter que ter... Quando você tiver o DRE, aí eu consigo inserir você no AVA, e aí as coisas ficam mais fáceis. Mas boa parte do conteúdo você consegue acessar por aqui também. Pelas aulas, pelo menos você conseguiu participar, né? Então tá bom. Tchau, tchau. É isso. Eu quase, não assisti a primeira hora de aula, por isso